Este programa contém cenas inadequadas para menores de 12 anos. Bom dia. A seguir, gente que escreve. Olá, meus queridos amigos escritores! Essa é mais uma edição do podcast Gente que Escreve, que é um podcast feito por escritores para escritores. Direto de Los Angeles, eu sou Fábio M. Barreto. De São Paulo, eu sou o Rob Gordon. Muito bem, temos mais uma edição fantástica preparada aqui para vocês e nós vamos falar sobre 2 temas nessa edição. O primeiro tema é como escrever profissionalmente e o que isso envolve, e também vamos falar de uma dica do querido Chuck Palahniuk, que é a questão do não usar verbos de pensamento. O programa começa em 3, 2, 1, vai! Olá, ouvintes! Começando esse novo Gente que Escreve, vamos falar sobre um tema que é muito importante, um tema que desperta o interesse de muita gente, sempre vem falar comigo, com o Barreto, que é escrever profissionalmente. O que envolve... Eu pensei que fosse esquilos. Pensei que as pessoas perguntassem sobre esquilos. Não, pra mim não. Talvez como eu moro no Brasil, as pessoas perguntam sobre rato. Você sabe que esquilo é que nem rato, né? Tem um monte aqui. Eles são bonitinhos e tudo, tico e teco. Se bem que tico e teco eles são chipmunks, mas tem um monte, cara. Muito louco. Os bichos, eles brigam, eles atacam as pessoas. Bom, então como vocês viram, eu vou falar sobre escrever profissionalmente, o Barreto vai falar sobre esquilos. E a gente vai chegar... A gente vai tentar chegar em algum ponto em comum. Nós vamos escrever sobre esquilos. Ou nós vamos escrever sendo recompensados com castanhas, sei lá. Castanhas. Porque, e assim, parece bobagem, mas pensa numa coisa. Eu falei disso porque escrever profissionalmente envolve, na maioria dos casos, escrever sobre quase qualquer coisa. Inclusive esquilos. Ah, sim. Isso Tá vendo? Eu tinha um ponto. Não, ponto pra você. Isso é meio que um lema que eu tenho aqui. Pô, e muita gente pergunta pra mim, eu precisava de um texto sobre estantes, né? Você faz sobre isso? Texto sobre isso? Cara, né, se eu tiver um briefing bom e tempo pra pesquisar, eu escrevo. Eu tenho que escrever sobre tudo. Então, assim, se você escreve profissionalmente, muita gente vem me pedir dicas pra começar a escrever profissionalmente, né? Porque eu não pago contas com a ficção que eu escrevo. A ficção que eu escrevo, claro, tem ficção que eu escrevo que é paga, mas isso é uma consequência do fato de eu escrever ficção, de eu ter construído um nome escrevendo ficção. Teve contas aqui, teve meses que eu paguei escrevendo sobre maionese. Né? Eu vivo hoje escrevendo, minha conta é paga com publicidade. Porque a gente, né, Robert, desculpa cortar, mas é importante a gente definir isso, porque a gente tem falado muito de ficção, de literatura nesse começo do programa, mas o programa vai, esse acho que é a primeira vez que a gente vai ampliar esse escopo, o programa é gente que escreve, então nós vamos falar sobre vários aspectos de quem vive da escrita. Exatamente. Que a literatura é o maior sonho, né? Todo mundo quer escrever livro, e é legal, cara, mas a gente tem um outro lado, que nós dois, por exemplo, a gente se conheceu numa redação. Sim. Então, tem muita gente que ainda vive disso, e ainda mais com essa dinâmica. Teve até uma vez eu não lembro agora quem foi, mas teve um ouvinte no primeiro episódio que mandou um e-mail pedindo pra gente falar pra ele, dar dicas sobre como escrever o blog dele sobre parques temáticos. Pô, eu não posso te falar como fazer o seu blog, mas a gente vai falar sobre como viver da escrita, e acredito que seja isso que um blogueiro que é monetizado quer fazer hoje em dia, né? Viver da escrita. Então, a gente vai falar muito disso ao longo desse programa, né? Esse programa ele é feito para isso também. Sim. Então, desculpa cortar, Rob, mas eu só queria fazer esse ponto de Não, mas super válido. A gente não vai ficar o tempo inteiro em literatura, o tempo inteiro em ficção, porque o Rob tava falando de maionese, eu já ganhei muito dinheiro escrevendo sobre eu cobria
a morte do Michael Jackson aqui em Los Angeles, né, pro Terra. Eu ganhei muito dinheiro escrevendo coisas que não tinham nada a ver com cultura, com entretenimento. E isso é uma coisa que às vezes os blogueiros de entretenimento não percebem, que tem outras coisas que eles podem fazer, além de ficar só no mundinho, tentando só falar sobre cinema. É legal pra caralho fazer crítica de cinema. É fantástico, mas, cara, o mundo é maior que isso. Na hora de ganhar dinheiro, você tem que ser versátil. Não, exatamente. Você tem que ser versátil e você não pode ter preconceito, assim. Eu não vou dar... Eu não escreveria sobre o Palmeiras. Então, eu escreveria. Você é bem sucedido, você mora nos Estados Unidos. Eu não, eu escreveria. Eu escreveria fácil. Cara, eu não falaria bem sobre o Palmeiras, nem sobre o São Paulo. Eu não vou dar nomes, eu nunca dou nome de trabalho que eu faço, de marca, eu não dou nome de marca de produto, por uma questão que eu vou explicar daqui a pouco. Não é simples, eu não gosto do trabalho, é por uma outra questão. Mas, assim, eu escrevo ficção, eu escrevo crônica, eu escrevo conto, eu escrevo um monte de coisa. Só que assim, teve 2 meses atrás aqui, o que pagou todas as contas aqui da minha casa foi política. Que eu escrevi programas políticos para a internet. Então, assim, você não pode ter preconceito. Se é um negócio que você tem preconceito, eu aconselho você a perder o seu preconceito. É um trabalho. Agora, se você... eu realmente não gosto disso, né? O cara me contratou para escrever sobre, sei lá, alcachofra. Cara, eu odeio alcachofra, eu tenho nojo de alcachofra. Cara, então assim, não aceite o trabalho, mas tenha em mente que você não está aceitando o trabalho porque como você detesta alcachofra, seu texto vai ficar ruim, né? E não porque eu me recuso a escrever alcachofra. Então, você pode até se recusar a escrever sobre alcachofra, só que a sua conta de água não vai se recusar a chegar na sua casa por causa disso. Você tem que escrever. E outra coisa, para você escrever sobre, sei lá, um assunto muito bacana, para você escrever sobre o filme novo dos X-Men, você tem que ter um nome para ser chamado para escrever para isso. E esse nome você faz escrevendo sobre a cachofra. Tá? E só explicar para não deixar no ar, que é um negócio que eu quero falar sobre isso com mais calma, só para não esquecer. Eu não falo sobre os trabalhos que eu fiz, eu falo a categoria, né? Maionese, é política, mas eu não falo é Hellmann's, é Lisa, né? Eu não falo isso porque eu não quero que aquilo seja um texto visto como meu. E não é porque eu tenho vergonha do texto, porque o texto é ruim, não. Alguns dos melhores textos que eu fiz na vida foram textos pagos para marcas. Só que aquele texto não é meu, aquele texto é da marca. Eu vendi o texto para a marca. Quem me conhece, a Ana, por exemplo, a Ana lê, a minha mulher, a Ana, ela lê todos os textos que eu escrevo antes de eu enviar. É um ou outro que ela não lê porque não teve tempo. Mas aquele texto não é meu, é um trabalho que eu fiz. Tá? Eu tenho problema com o texto? Nenhum. É justamente por isso que eu quero que o texto tenha vida própria dentro da marca dele. É um respeito que eu tenho com a marca. Eu vendi aquele texto. Aquele texto não é meu. Entendeu? Sim. E isso acontece também na ficção. Isso acontece... Por exemplo, você quer escrever sobre Star Wars. Você pode até conseguir o contato, os caras vão te dar. Aquele livro não é seu. Você vai escrever, você vai ser acreditado, mas você vai ser pago uma vez. É um freela. Quem escreve sobre Star Wars não recebe porcentagem de venda. É um freela. Ele recebe pela entrega dele só. Exatamente. O seu livro você vai ganhar aqui $10.000 para escrever o Star Wars, mas é $10.000 e acabou. É $10.000 e a glória. Esse é o pagamento. Não sei se é o seu valor. Mas isso foi uma coisa que o Kevin J. Anderson explicou, porque tem uma galera que tenta entrar nos universos, nas franquias e tal, e acha que vai fazer um monte de dinheiro. Não vai. É trampo contratado. Porque, especialmente hoje, que a geração de conteúdo é tudo, né? Na internet, você tem que entender que você tem que separar. Você tem que separar o que é o trampo tesão que você faz, que é a sua ficção, que é o seu blog, que é a sua vocação, que é a sua paixão, e tem o trabalho, né? O trabalho, como o Rob falou, ele tem que ir para qualquer lugar, e na maioria dos casos você não vai aparecer. Então é interessante, né? Lembra, Rob, quando a gente matéria no jornal, o crédito, ou na revista, por muito tempo, o crédito ia lá no final, né? Entre parênteses, lá no fim, aí começou a mudar essa coisa, o nome, a não ser que você fosse muito famoso, o seu nome é na frente da matéria. Não, porque aí o seu nome é o que vai vender a matéria, não é a manchete, né? É o seu nome, o fato dela ser sua é o que vai fazer a pessoa ler o texto. Mas isso era um caso em 1000, né? Exatamente. Então, a questão, quando você trabalha em redação, a questão do ego, ela acaba caindo um pouco, porque você produz tanto que você nem liga. Quem que leu aquele quarto de página na página 17? Sei lá quem leu. Tá lá, você escreveu, foi muito próximo, né? Então, é uma questão que o ritmo, ele faz com que essa preocupação suma um pouco. Então, quando você vai ser contratado, você vai fazer um publi editorial. Beleza, você vai lá, você vai fazer um publi editorial. Primeira coisa que você tem que fazer é entender o briefing. E que, parênteses aqui, muito importante, que muitas vezes, aliás, na maior parte das vezes, ele não vem ou ele é confuso pra cacete.
Ah, é. Uma vez eu peguei um publi de... Cara, era R$100, não era nada. Mas eu peguei pra fazer e aí o cliente mandou um briefing completamente bizarro, aí eu fui lá, fiz o texto, aí no fim das contas ele queria aprovação final, ele queria mexer no texto, ele queria basicamente que eu publicasse um press release. Eu falei, bom, esse aqui o preço é outro. Você quer que eu escreva é assim, se você quer publicar o seu texto no meu site, então é tanto. Porque aí você não tá cobrando o texto, você tá cobrando a veiculação no site, é diferente. Exato. E aí, no fim das contas, eu acabei passando esse freela. Porque o cliente, e era um cliente grande, era um desses estúdios aí que põe filme no Brasil. Os caras não sabiam o que eles queriam. Então, é muito importante que você, saiba onde você está se metendo, que você peça o maior número de informações possível para você entender qual é o briefing, para você entender qual é o trabalho que você vai fazer. E você tem que, como o Rob disse, você tem que julgar. Por exemplo, eu falei do Palmeiras, mas assim, se alguém fala, escreve sobre o São Paulo, eu passo pro Rob. Ah, sim, exatamente. E jogue limpo com o cara que te contrata. Você pode, cara, eu não escrevo sobre isso, eu não domino, mas eu tenho um cara aqui que eu vou acionar, vou fazer um meio de campo aqui com vocês, né? Se mantenha dentro do circuito, você tem que se manter vivo dentro do mercado. Sim, exatamente. Não adianta querer falar. Isso eu acho é um pecado, e não vai contra o que a gente falou agora há pouco, mas eu considero problemático quando o cara tem um blog que quer falar sobre todos os assuntos do dia. Né? O assunto polêmico do dia, o cara vai lá e vai se meter. Ah, porque vai dar hit e tal. Ok. O objetivo é gerar hit, só que você tem que entender uma coisa. Quando você fala por obrigação, porque você tem que falar sobre o assunto do dia, eventualmente você vai falar merda. E aí, quando na hora que você fala merda, isso machuca. Porque o cliente está de olho. Putz, você falou uma bobagem aqui, você foi preconceituoso aqui, você teve uma posição muito radical ali, o cara pode falar, não curta esse cara. Porque você está se forçando a falar sobre assuntos para se manter relevante. Olha, eu vou além. Tipo, não fique falando, atirando para todo lado no blog porque você vai pisar no calo de alguém. Eu conheço mais de uma pessoa que perdeu o trabalho, né, que não foi chamado para trabalho, porque 2 meses atrás o cara estava sendo engraçadinho, tirando sarro de uma marca na internet. Então, assim, eu acho que você critica... Não tô falando que você tem que ser chapa branca pra cacete nas redes sociais, né? Você pode criticar uma marca. Eu, cara, já quebrei o pau com a TIM na internet e tal, né? Mas, assim, eu não estou tirando barato, né? Eu estou criticando, eu não estou fazendo zoeira com a marca e falando que a marca... Porque tem uma diferença você virar e falar assim... pegando o exemplo da TIM aqui. O atendimento da TIM está cada dia pior, ou a TIM é uma empresa filha de uma puta e tem que morrer. É diferente, você nunca vai ser chamado. Então, assim, é outra coisa que a gente já falou em outro programa, né? Quando você sacrifica alguma coisa que pode ser boa pra você, em troca de 15, 20, 22 RTs no Twitter. Não compensa, amigo, não compensa. Agora, Rob, deixa eu te perguntar uma coisa que pode ser interessante para quem está querendo entrar no jogo. Como é que você entra nessa panela, ou enfim, nesse círculo que eventualmente possibilite alguém te chamar? Especialmente na publicidade, você tem que ser proativo e ir atrás da agência, você tem que criar resultado, porque tem aquela teoria de que você tem que trabalhar 5 anos num blog para ele ficar famoso, forte, para eventualmente você começar a ganhar dinheiro. Eu discordo de 5 anos. Então, a minha pergunta é, como é que você se posiciona e como é que você começa a ir atrás desse tipo de trabalho pago? Cara, então, essa é uma coisa que, sinceramente, eu não sei responder, porque eu dei muita sorte. Porque foi o seguinte, eu trabalhava em redação, né? Eu não ganhava nada com o blog, muita gente virava pra mim e falava assim, monetiza o blog aí com anúncios do Google. Eu olhava e falava, então, eu não vou fazer isso porque... Anúncio do Google é mó tiro no pé, cara. Não, mas peraí, a gente tá falando, isso era meio que moda, 2005, 2007, 2008, né? Todo blog tinha isso. Eu falei, então, eu acho que isso visualmente se emporcalha o blog, né? Eu não tenho moral nenhuma pra falar isso hoje, porque eu tava até conversando com o Barreto antes de começar a gravação, que eu vou reformular todo o blog, meu blog, ele precisa mudar o visual dele faz mais ou menos uns 5 anos. Então, assim, ele está poluído, ele está feio e tal. Só que, assim, vamos falar vamos deixar o meu de lado e falar de uma forma genérica, né? Cara, eu falei, eu não vou poluir o meu blog, que é onde eu faço os textos que eu mais gosto de fazer na minha vida, para ganhar um dinheiro que vai ser equivalente a uma pizza no final do mês. Para ganhar $30 por mês. Então, assim, não compensa. Se a gente estivesse falando de coisa na casa do milhar, vai ganhar $5.000 por mês. Pô, ok, eu paro e penso, né? Mas $30 por mês, desculpa, eu acho que não compensa. Bom, eu sei que daí eu saí da editora, né? A editora virtualmente fechou, era uma editora que trabalhava no mercado de vídeo, e o mercado de vídeo praticamente faliu, né? Então, assim, muita gente perdeu o emprego, eu perdi o emprego, a redação inteira perdeu o emprego, e eu já escrevia no blog, isso quando aconteceu, eu escrevia no blog já há uns 6 anos, 7 anos. Eu já tinha um nome
de cronista na internet. E aí eu dei sorte porque um cara que trabalhava numa agência aqui em São Paulo, ele estava como chefe de criação dessa agência, e ele queria, um cara que está super nativa aí ainda e tal, e ele queria reformular o texto do conteúdo da agência dele. Né? Ele não queria mais um redator publicitário, ele queria um escritor fazendo o texto dele. Um cara com uma pegada de literatura, uma pegada de crônica, um texto leve. E aí, cara, um dia todo mundo começou a falar de mim no Twitter. Daí eu fui atrás, porque ele virou e falou assim no Twitter: eu preciso de dicas de pessoas que escrevam bem, tal, escrevam crônicas bem. Cara, uns 20 leitores meus começaram a falar: pô, tem o Rob Gordon. Aí ele me ligou, eu fui pra uma reunião com ele e comecei a fazer uns trabalhos pra ele e tal. Até hoje eu faço trabalhos pra esse cara. Só que assim, no momento que eu entrei, né, aí é diferente. No momento que você entra, começam a aparecer outras coisas, né, de outros lugares, porque você começa a fazer. Mas assim, entrar, cara, eu acho que assim, você tem que dar sorte, você tem que estar no lugar certo na hora certa, e todos aqueles clichês que se falam, mas assim, eu não acho que tem uma fórmula. Não, eu nem falei em questão de fórmula, e assim, eu também acho que você não deu sorte, porque, como você falou, você já estava investindo, então, quer dizer, o fato de eu não concordar com os 5 anos, o seu caso aconteceu, porque você já falou 6, 7 anos. Exatamente. Você já tinha construído uma imagem, e aí na hora que alguém pediu alguma coisa assim, a sua imagem se fez presente. Exatamente, concordo com você. Acho que nem foi um negócio de sorte. Não, você construiu, certo? E aí alguém perguntou, a mesma coisa, sei lá, se aparece alguém, pô, precisa de um jornalista bom. Tem um site grande brasileiro, né, que tem um podcast também, que outro dia perguntaram, quem que pode chamar pra fazer entrevistas pra eles, todo mundo, de gente falou meu nome. Aí não rolou, né, porque também a pessoa tem que pagar, né, de acordo. Não, exatamente. Mas assim, é engraçado que no jornalismo ninguém vai atrás desse tipo de conteúdo, porque o jornalismo ele tem o star power. Todo mundo que faz blog de entretenimento quer ser a estrela. Isso é bizarro. E outro dia, eu fiquei sabendo que nessa primeira reunião que eu tive na agência dele, não foi com ele, né? Foi com o pessoal que era da equipe dele. Eles tinham feito uma reunião, eles fizeram uma reunião comigo e com mais 2 ou 3 caras na mesma pegada que eu, pra ver quem ia fazer o trabalho ali que ele queria passar pra essas pessoas. Era um banco, era um negócio de um banco. E eu fui o escolhido. Um dos motivos que eu fui escolhido é que é o seguinte, aí entra na questão da postura. Eu cheguei pra reunião, deixa eu contar essa história de outro jeito. Todo mundo que foi chegou nessa reunião e os caras falavam, o trabalho é isso, isso e isso. Tá? E botavam os personagens que teriam que ser escritos na mesa e a duração do trabalho e o formato do trabalho. Tá? Os 2 ou 3 que fizeram reunião antes de mim, a primeira pergunta que eles viraram e falavam assim, quanto? Quanto você me paga por isso? Quanto? Porque é tantos meses e tal, mas qual o valor que vocês têm? Né? O cara pode até ter sido educado e tal. Cara, eu não perguntei valor, e não é porque eu sou rato, e então eu sei que se eu não perguntar valor... Não, eu não perguntei valor porque o meu interesse é outro. Por mais que eu precise pagar a conta, eu virei e falei assim... A minha primeira pergunta, eu virei e falei assim, mas você não acha que esse personagem aqui é meio parecido demais com esse? Você não acha que esses dois podem virar um só? Ou a gente pode pegar esse aqui e ir pra outro caminho? Cara, eu fiquei 45 minutos discutindo a história que tinha que ser montada. Aí quando eles viraram pra mim e falaram assim, a gente te liga, tal, ok. 3 dias depois eles me ligaram e falaram, a gente quer que você faça, porque você é o único que ficou conversando sobre os personagens e não sobre dinheiro. Eu falei, mas não adianta nada eu conversar sobre dinheiro se você não me contratou. Agora que você quer que eu faça, vamos sentar e vamos falar sobre dinheiro. Né? Então assim, você tem que mostrar uma preocupação, uma preocupação com o produto da pessoa. Né? Não adianta você chegar, olha, eu faço, eu aconteço, o meu valor é tanto. Né? Rob, eu vou além. Não é demonstrar a preocupação com o produto da pessoa. Você tem que demonstrar o porquê que você está naquela mesa de reunião. Exatamente. E eu não devia ter falado do produto, devia ter falado do conteúdo. Você tem que mostrar uma preocupação com o conteúdo que aquela empresa quer. Né? A partir daí, você se preocupa com o seu lado. Quando o cara te chama, ele te chama por uma razão. Ele leu teu texto, 200 pessoas recomendaram. Ok, ele te chamou. Então, na hora que você senta, você tem que justificar a razão. Tem que mostrar pro cara, olha, você me chamou, você fez a coisa certa ao me chamar. Ele pode nem te contratar para aquele job, mas você tem que sair da reunião com o sentimento de que, olha, eu chamei esse cara, pode não caber aqui, mas esse cara é bom, porque
coisas a agregar. Eu vou ficar com o telefone desse cara na minha mesa, né? Exato. E é por isso que eu não gosto muito de trampo que vem por e-mail, gente que não gosta de aceitar ligação, porque você não consegue mostrar esse serviço. O e-mail ele acaba ficando frio demais. Não tem como, sabe? Outro dia, a última negociação falida que eu fiz foi por Telegram. Sei. O cara não queria falar nada, tinha que ser pelo Telegram, e aí a mensagem demorava 4 horas para ser respondida. Quer dizer, não dá para você de fato agregar, porque a dinâmica é outra. Enfim, cada um funciona de um jeito. Mas na hora que você vai pegar um trabalho, e não é que você tem que fazer isso para ser certinho e não sei o que, mas eu também não falo de dinheiro. Eu já teve trabalho que eu fui falar de dinheiro 3 semanas depois. Sabe, ó, o projeto é esse, pô, legal, tá, você já começa a trabalhar. Porque ali eu acho que você tá mostrando 2 coisas. Primeiro, a sua preocupação com o que você vai fazer. E segundo, o seu nível de engajamento, a sua honestidade em relação ao trabalho. Exatamente. Porque se você vai fazer um freela e o cara te oferece personagens que você não viu, você não viu nada acontecendo ali, você não gostou, e você já pensa, pô, mas eu preciso pegar porque eu tô duro, ou você é muito bom e vira essa mesa, ou vai ser um inferno pra você. Né? Pode até vir o dinheiro e você precisa pegar trabalho porque você tá duro, eu não tô dizendo que você tem que ser idealista, não, mas nessa hora você já percebe quão complicado vai ser pra você fazer esse trabalho, né? Porque essa reunião inicial, ela diz muito. A sua reação inicial, ela mostra, estou empolgado ou não. E aí é uma coisa de honestidade, de escrever profissionalmente que tem a ver com você. Você consegue ser honesto a esse ponto com o que você vai fazer, de você se identificar, ver um problema, ver uma coisa e falar, putz, olha, isso aqui não é pra mim. Realmente eu acho melhor você ligar pra fulano, ciclano, que vai te fazer um trabalho muito melhor. O cara vai ficar feliz com você. Você resolveu o problema dele. Você não se transformou num problema. Né? Então você tem que ter essa noção, né? De que a postura é importante. Aqui a gente estabeleceu, que é uma das coisas que eu defendo sempre quando eu falo sobre isso, que é assim, o seu trabalho, né, ele não começa na hora que você senta no Word. O seu trabalho ele começa no momento que você atende a ligação. Você já está... Você tem que ter em mente o seguinte, né? Tem muito cara que... não, eu sou escritor, eu sou artista. Então, você pode ser artista, eu concordo, texto é arte. Eu sou o primeiro a defender isso. Mas, amigo, no momento que o cara te liga e fala assim, eu quero tanto, eu tenho tanto para você fazer um texto para mim, para fazer X textos para mim, eu te pago tanto. Cara, você pode até continuar fazendo arte a hora que você tá no Word. Só que, assim, no momento que você pegou o telefone, você tá falando com um cliente. Você tem que ser profissional o máximo possível, tá? E assim, e é o que eu falo, o seu trabalho não é escrever, né? Que é o que eu tô falando aqui agora. O seu trabalho ele começa no momento que você atende a ligação ou no momento que você decide responder o e-mail da pessoa, seja como for a pessoa, como foi que a pessoa te contatou. E mais importante, o seu trabalho não termina na entrega. Entreguei o texto, quero que se foda. Não é assim que funciona. E não tô falando que você tem que ficar monitorando o texto, você escreveu 5 posts de Facebook pra pessoa. Eu não vou ficar monitorando os textos. Não vai, isso não é trabalho seu. O cara tem alguém ali que provavelmente manja mais do que você de monitoramento para acompanhar o alcance do negócio, qual foi o engajamento de cada post. Agora, eu conheço gente, eu tenho uma história aqui que eu acho que é um puta de um absurdo, eu conto, as pessoas duvidam e eu falo, é verídico, né? Um dia eu fiz um trabalho para uma agência de publicidade. Por sinal, foi para essa mesma agência desse cara que me procurou na internet, que me achou na internet, só que isso foi anos depois, ele já nem tava mais lá, era outra equipe e tal. Enfim, eu fiz o trabalho e mandei o texto. Dava, sei lá, deu uns, um pouco menos de uma semana, 5 dias, sei lá. E me ligaram, né? Eu não lembro o nome das pessoas agora, não é que eu não falo, eu não lembro mesmo, né? Então vamos chamar de... Tá bom, fala. Não, então, a menina que me contratou foi Maria, tá? Aí toca o telefone, eu atendo, é o Rob Gordon, tal, isso. Oi, aqui é Joana, assistente da Maria. Eu falei, porra... Se tá ligando a assistente é porque deu uma merda muito grande, né? E assim, não é merda do tipo seu texto é horrível. Deu merda, o trabalho foi cancelado. Eu falei, fala. Ela, não, então eu precisava ver umas coisas com você aqui, porque o seu texto, né? Ele tem um negócio aqui no 4º parágrafo, que é um negócio que tá escrito, sei lá, vou inventar aqui agora, amarelo claro. A gente podia mudar isso para amarelo ouro, né? Eu falei, pode.
Daí ela, não, então tá bom, Rob, então obrigado. Eu falei, como assim obrigado? Você me ligou porque você falou que tinha um problema, né? Qual é o problema? Não, o problema era esse, o amarelo claro. Eu falei, isso não é problema, né? Isso você não podia nem ter me ligado, não precisava nem ter me ligado, era só trocar aí por amarelo ouro e mandar um e-mail. Olha, caso você tenha curiosidade de ver isso aqui na internet, a gente mudou por amarelo ouro, só isso. Com você é assim? Eu falei, mas com o mundo deve ser assim, né? A gente não tá falando de você mudar o texto inteiro, tá falando de mudar um adjetivo, né? Uhum. Daí ela, não, é porque tem um outro blogueiro que escreve aqui pra gente e tal. Imagina, eu tive que ligar pra ele, eu pedi essa alteração pra ele no texto, ele falou que não ia fazer alteração e que era um absurdo, que o texto dele não podia ser mexido e tal. Eu falei, mas era uma alteração desse nível, de mudar de amarelo claro para amarelo ouro? Galera, era algo parecido com isso. Eu falei, olha, a única coisa que eu tenho para te falar é o seguinte sobre isso, né? Sempre que você tiver que passar um trabalho para esse cara, passa para mim, né? Você tá vendo como a vida é mais fácil comigo? Passa para mim, né? Cara, porque eu virei para ele e falei assim, esse texto não é meu. Esse texto vai entrar no Facebook, na página da marca, ele não tem meu nome, ele não é assinado, eu fiz um serviço para você, né? Então assim, cara, você pode mexer nele à vontade, o texto é seu, você não comprou, você comprou o meu tempo, só que você comprou o meu texto, né? O texto é seu. Só que sabe o que acontece? Isso, eu juro, eu não quero julgar, mas eu não tenho como, é mais forte do que eu nesse caso. Julgue. Nessas horas que eu vou julgar um pouquinho. Julgue. Não entenda como preconceito, espero que vocês compreendam muito bem o que eu vou falar agora. Esse caso que o Rob falou, separa exatamente o que é uma pessoa que escreve do que é um blogueiro. Quando eu falo blogueiro com veneno na língua, é porque é esse tipo de postura. Que é o cara que provavelmente, ó, veja só, você não fica alardeando tudo que você faz. Não. Você constrói a sua carreira de gente que escreve de outras formas. Tem gente por aí que eu falo blogueiro do jeito ruim, que cada peido que dá parece que cheira ouro. O cara escreveu uma lista de compra para ir no mercado. É a melhor lista de compra que ele viu na vida. Amigo, cala a boca e vai pra porra do mercado e para de encher o saco. Vira uma foto no Instagram, vira post com 2.000 likes e o caramba. Não é porque as pessoas dão like em tudo que você faz que ela tem relevância. E aí eu digo, novamente esse ponto, você tem que entender que a sua função como uma pessoa que escreve profissionalmente, e você pode e deve procurar veículos, sites, pessoas, entidades com as quais você se identifica e oferecer trabalho. Você nunca sabe quem está precisando. De repente, aquele canal de TV que você tanto gosta precisa dar uma reformulada no site, está de saco cheio de texto de agência. Você chega com a solução. Você é engraçado, ou você é super fã e sabe falar com outro fã. Você nunca sabe o que vai acontecer. Então, é interessante você ter essa postura do que o trabalho que eu estou fazendo é maior que eu, porque é. O trabalho que você faz é maior que o seu nome, porque é esse trabalho que põe dinheiro, que põe comida na mesa. É esse trabalho que vai construir o próximo trabalho. O seu nome é legal, é importante fazer, é importante, mas ele não é tudo, sabe? Isso eu vejo muito na literatura, Rob. A galera entra, a primeira coisa que faz é inventar um pseudônimo louco, né? Eu sou Chibiculis Tanudos. Cara, ninguém tem esse nome. Isso é nome de banda de black metal, cara. Aquelas que tem o logo que você não consegue nem ler. Sueco. Black metal sueco que você não entende nada. Então, ninguém tem esse nome. Ninguém vai conseguir ler o seu nome. E aí você já chega, não, porque eu sou escritor, eu tenho o escritor. Ok, tenha, mas que ele faça sentido, que ele viva no mesmo mundo que a pessoa. Exatamente, né? Exatamente. John Green, ele vive no seu mundo, ele é o Joãozinho Verde. Né? Agora, tá aí, sei lá, Joãozinho Verde. E assim, e tenha a humildade de saber que, por exemplo, assim, né? Você faz um texto sobre, sei lá, uma cadeira, né? Aí o cara da agência pede pra você... Qual foi o mais esdrúxulo que você já fez? Qual foi o mais esdrúxulo? O esdrúxulo... Putz, cara, tentando pegar aqui... Eu acho que os mais esdrúxulos estariam... infelizmente é um negócio que me dói dizer isso, tal, porque afeta todas as pessoas. Mas deve ter sido um outro de política aí, cara. Deve ter sido de política, de escrever o negócio de acordo com o briefing... Saber que eu estou escrevendo um negócio que não é nem questão de ser mentira, ser errado, porque eu não minto no texto. Se o cara quiser mudar lá depois, ok. Mas assim, sabe, você fala, não faz sentido isso aqui. Uhum. Mas assim, esdrúxulo, assim, de tema esdrúxulo, pô, não consigo lembrar nenhum, não, cara. Não consigo lembrar nenhum. Eu acho que como eu enxergo tudo como trabalho, então eu evito o julgamento, sabe? Qual foi o mais esdrúxulo seu? Eu escrevi sobre uma concessionária de carro. Era uma concessionária que tinha serviços de manutenção de carro.
Ah, não, então... E aí, pô, logo em seguida, vem uma churrascaria. Pô, churrascaria pra mim não é esdrúxulo, pra mim é sagrado. Não foi esdrúxulo porque se transformou em algo esdrúxulo. Porque ali foi o meu primeiro... Ok, não foi um texto pago, assim, eu estava na redação do jornal, mas foi o meu primeiro contato com o lado negro do jornalismo pago. Sei. Porque me mandaram fazer a pauta, eu fiz tudo, eu entrevistei as pessoas. Era um jornal, era o suplemento de bairro do Estadão. Então, a gente fazia esse tipo de matéria, tanto que a matéria da concessionária, né, foi numa dessas. E aí eu descobri que eles estavam mandando fazer várias matérias que eram pagas. Ah, entendi. Por que aconteceu? Quando eu voltei, saiu a matéria e o editor começou a mudar um monte de coisa, porque eu tinha criticado o fato do salmão que estava no buffet estar completamente congelado. Mas claro que isso ficou Era de impossível. fora. Claro que isso ficou de fora. Aí ele, não, você não pode falar essas coisas, porque quando é matéria paga, oi? Matéria paga, então virou esdrúxulo, porque foi nem pago pra mim, eu ganhava uma merreca, eu era estagiário, mas foi esdrúxulo porque era uma pauta que não devia existir, era uma churrascaria que estava abrindo, ela não tinha muita razão, a gente não tinha nada especial sobre ela, e eu defendi isso, falei, eu não tô entendendo essa pauta, não tem nada, é só uma churrascaria. Ah, não tem que fazer, é importante. Falei, tá bom, é serviço, aí o editor pega e solta sem querer. Então virou esdrúxulo pra mim, porque foi feito de uma forma esdrúxula, e foi bizarro, cara, porque eu acho que, como o Rob falou, você tem que ser honesto com a parada que é. É um texto pago? É um texto pago. É um publi? É um publi. Beleza, não tem problema. Agora, o duro é quando alguém tenta te enganar com essa história. Sabe? Ah, sim. Não, e sempre tem. E sempre tem. Você tem que ficar esperto com esse tipo de coisa, porque não é porque o cara vai te pagar que ele necessariamente vai fazer o que ele tá dizendo. Uma vez, por exemplo, eu fiz um trabalho, a pessoa me deu um cano e ainda publicou o texto com o nome dela. Aí é foda, Não né? tinha nada que eu ia fazer. E aí eu vou falar uma coisa, já que eu lembrei disso, vamos falar de probleminhas. Questão de escrever, que tem o lado negro, né? A gente tá falando de trabalhos que pagaram a gente, trabalhos que a gente gosta, mas tem o outro lado, que é o trabalho que te dá chapéu. Sim, e isso tem de monte, cara. A internet tá lotada disso. Eu trabalhei para um site, e esse eu vou falar o nome porque eu quero que eles se fodam, tô nem aí. Um site chamado Com Limão. Trabalhei meses para eles, fiz um monte de coisa, e aí o cara me pagou com um envelope vazio no caixinha do Bradesco. Né? Então isso é estelionato, isso acontece, já tomei muito chapéu, quando a gente fazia revista, tomava chapéu direto. Tem como se defender disso? É muito difícil. É melhor você prevenir, né? Então, assim, porra, se o cara te chamou, né? Dá uma conversada com seus amigos que escrevem profissionalmente, né? Vê se alguém já ouviu falar daquilo, né? Pesquisa o nome, vai no Google, vê companhia, escreve assim, fulano de tal paga, fulano de tal é confiável. Fulano de tal, reclamações trabalhistas, coisas assim. Se teve algum problema com alguém vai ter publicado alguma coisa, porque não tem jeito. Então assim, o chapéu ele existe, todo mundo toma chapéu, você vai tomar chapéu. O único jeito de você não tomar o chapéu é não trabalhar. Mas infelizmente acontece. Então assim, confere a marca, conhece alguém que escreve, já escreveu, procura o nome ali, show, o Zezinho já escreveu para esse site. Vai no Twitter do Zezinho, o Zezinho, eu tô pegando um frio lá e tal, o que você acha? Foi bacana e tal? Pergunta, o Zezinho pode te ignorar, mas de repente ele te dá uma informação legal e você escapa de um problema, porque o Zezinho teve um problema, né? Então é assim, é muito complicado, não dá para recusar trabalho, né? Eu conheço gente que já fez freela pra agência, filha de 20, 25 pau, e demorou 1 ano para receber, e ainda recebeu menos, e recebeu em parcela, porque tem agência que pega e faz o que quer. Você assina lá a seção de direito, caramba, mas é aquele negócio. E isso é uma realidade, tá? Quem escreve é obrigado a cumprir prazo. Quem paga não dá a mínima. A maioria, tem muita gente boa, decente, mas a maioria paga na hora que dá. Na hora que entrou o dinheiro do cliente ou na hora que achou que está sobrando. Então, o pagamento, eu não sei o caso do Rob, mas eu tenho muita dificuldade com o recebimento. Então, eu tenho hoje uns freelas que são fixos, né, que é um negócio que eu tenho acordo com o cara, eu trabalho para o cara ao longo do mês, fazendo sempre uma pauta nova e tal, e eu recebo sempre no dia 5. Né? Só que assim, o dia 5, para quem escreve, o dia 5 é dia 4. Né? Você tem que entregar o material no dia 5, entrega esse material no dia 4. Esteja com o material pronto no dia 3 e entregue no dia 4. E o cara te paga no dia 5. Para o cara que paga, o dia 5 ele vai até o dia 15. Né? É entre dia 5 e dia 15, é assim que funciona. E se o cara virar para você e falar assim,
ó, pelo amor de Deus, eu não tô falando aqui que ninguém tem que bancar o otário e tal, mas você tem que ter jogo de cintura. Então é assim, o cara vira e fala assim, ó, eu vou te pagar 10 pau por esse trabalho. Legal? Você para e pensa assim, porra, 10 pau, meu, livro o mês inteiro aqui, porra, que sensacional. Daí, assim que você acaba de pensar isso, o cara vira e fala assim, posso fazer em 3 vezes? Uma a cada dia 5? Cara, ainda são 10 pau, né? E lembre-se do seguinte, se você não fizer em 3 vezes, ele acha alguém que faz em 3 vezes com 2, 3 telefonemas. Então, assim, não perca o cliente. Claro que se ele virar para oferecer um trabalho que vale 10 pau e virar e falar assim, eu te pago 600 reais? Não, aí não, desculpa, não dá. E ainda quero dividir em 4 vezes e a última justa. E assim, aí você não pega. E o conselho que eu dou não é nunca vire e fale não dá. Né? Sempre dê uma alternativa pro cara. Olha, amigo, você me pediu um livro de 160 páginas. Né? Isso eu cobro 10 pau. Você tem 600. 600 eu posso fazer 4 tweets. Tá? É o que eu tenho para te dar por esse valor. Então, assim, claro que provavelmente o cara vai falar não, mas assim, deixa a brecha. Deixa uma brecha. O cara vai falar não. Aconteceu comigo recentemente. O cara queria que eu trabalhasse 8 horas por dia, fazendo um monte de coisa, tal, cheio das imposições. Eu falei, ok, o preço é tal. Ah, não, eu tenho 1/3. Eu falei, bom, por 1/3 eu trabalho no máximo meio período, porque eu tô afim de pegar. Ah, não tem jeito. Tá falando, então não tem jeito. Então não também dá. Você não pode. Porque sabe o que acontece? Sabe qual é o problema com uma decisão dessa? Você fala, não tenho nenhum puto. Preciso pegar o trampo. Você pega o trampo, você vai se arrepender. Porque depois você não vai poder fazer nada. Porque uma vez que você concordou em fazer um trabalho, você tem que fazer. Ou então pede pra sair. Eu tomei uma decisão na minha vida faz uns meses. Não sei se chega a fazer um ano, talvez. Que foi decidiu que o George Harrison é o melhor dos Beatles. Não, pra mim sempre vai ser o John Lennon, cara. Sempre. Ali é indiscutível. Eu tomei uma decisão, foi extremamente difícil na minha vida, que assim, um dia eu parei, sentei e falei assim, eu não vou mais pegar trabalho por miséria. Porque eu pegava, né? Eu precisava pagar conta, eu tenho conta pra cacete pra pagar, né? Eu tenho uma mulher, eu tenho um enteado de 19 anos... Pagar a sua churrascaria, né? Não, eu tenho mulher, eu tenho um enteado de 19 anos, eu tenho 3 cachorros, eu tenho 3 gatos, né? Eu tenho despesas como qualquer pessoa, né? Eu tenho que pagar essa conta, né? Então, eu te pago 150 conto, eu pegava. Cara, você sabe que eu tomei uma decisão, falei assim, eu não vou mais trabalhar por ninharia. Não é que eu vou ser o profissional mais caro do mercado, que eu vou cobrar fortunas, não, mas aquele negócio que o valor me ofende, eu não vou mais pegar esse tipo de coisa. Você sabe que no momento que eu tomei essa decisão, é meio mágico. No momento que eu tomei essa decisão, esse tipo de trabalho parou de aparecer. Parou de aparecer, desapareceu. Você vai se afastando disso. Não é que eu fui me afastando, eu tomei a decisão e parou de aparecer. Nunca mais apareceu nenhum. Então, assim, eu acho que, sei lá, a gente pode cair naqueles livros de autoajuda, que o segredo e o caralho. Né? Mas eu acho que tem aquele negócio assim do que, o que você planeja é o que você planeja, cara. A sorte conspirou comigo, nada mais apareceu. Se aparecesse, eu ia falar não, mesmo se eu tivesse sem nenhum trabalho no mês, porque assim, eu não vou ficar 8 horas escrevendo para uma pessoa para ganhar 60 reais. Não vou fazer isso. Né? Eu já passei desse nível. Né? E, então, agora, só uma última coisa que eu queria falar, que ficou para trás também, que é assim, que eu estava falando que o seu trabalho começa na hora que você atende o telefone, só que o seu trabalho só termina na hora que ele foi publicado. Né? Talvez até depois disso. Então, assim, o pessoal lá da revisão falou que tá ok e tal. Então, beleza, se os caras da agência falaram que tá ok, você dá uma relaxada e tal, só que só vai ser publicado no mês que vem. Meu amigo, até mês que vem muita coisa pode acontecer. Eu ia responder, hoje nós temos um dia histórico, hoje é 22 de outubro de 2015, né? É uma quinta-feira, hoje foi o dia que eu respondi todos os comentários dos 5 primeiros podcasts. E agora ele fica enchendo meu saco porque ele respondeu mais comentários do que Não. Afinal de contas. É só pra dizer a zona que foi meu dia, porque eu já tinha pensado, eu vou responder isso na quinta de manhã, que é quando eu tô tranquilo. Cara, ontem à noite chegou um e-mail pedindo um monte de refação, é o que eu digo, o trabalho não acaba. Um monte de refação de um trabalho que eu entreguei originalmente em maio. Ele já passou por umas 3 refações, é um trabalho gigante. Ele já passou por umas 3 refações e chegou ontem mais um pedido de refação. Então, assim, o primeiro, eu não cobro por refação. Porra, Rob, tava uma merda, hein? Não, tava bom pra caralho. Tava bom pra caralho. É alteração, não é alteração de... Isso que eu fico na boa, não é alteração
de texto e alteração de política da empresa. Primeiro, eu não cobro refação, porque eu paro do seguinte princípio. Eu mando construir uma casa, daí eu chego, o pedreiro colocou a parede que devia separar a cozinha da sala, ele colocou no quintal. Né? Pô, se eu chegar pro pedreiro e falar assim, amiga, essa parede não é aqui, essa parede é entre a cozinha e a sala. Aqui ela tá no quintal. Ah, então eu vou derrubar essa aqui, daí eu vou te cobrar mais 50 pau pra fazer uma parede. Não, você vai derrubar essa merda e vai fazer a parede onde você deve fazer. E eu não vou pagar nada por isso. Então, assim, a refação, ela faz parte de um processo de ajustar o trabalho. Né? Claro, se o cara pede um trabalho sobre televisão, você faz um texto de 5.000 palavras sobre televisão, e aí no dia seguinte o cara liga e fala assim, mudou a pauta, é sobre rádio. Ah, eu faço outro, só que você vai me pagar o de rádio. Você não tá pedindo pra eu mexer no de televisão. Né? Aí é outra coisa, não é uma refação, é outro produto. É outro texto, é outro conteúdo, é outra linguagem. Agora... tem os dois lados, né? Porque o cara pode... O cara pode... Eu penso assim, se tiver que reescrever tudo e refazer a parada do zero... Por decisão do cliente, aí é diferente, né? Então, é diferente. Você não está alterando o texto, você está produzindo um texto novo. Né? E assim, eu não me incomodo. É que você falou refação. Refação é a correção, né? Eu não me chamo de revisão. É termo de publicidade, é refação. O cliente pediu uma refação aqui, né? Pediu refação nesse parágrafo. Eu não me incomodo de fazer... Eu não sou publicitário. Então. Aliás, ele não pede refação nesse parágrafo, ele pede... Publicitário é a merda, né? Ele pede refação nesse job, né? É tudo aquela linguagem... Nesse job, de acordo com o briefing que... exatamente. Agora, então assim, eu não me incomodo de alterar um texto, cara, 3, 4, 5 vezes. Não, o meu objetivo é fazer com que o texto fique do agrado do cliente. Agora, se ele pede para eu reescrever, aí é diferente. E eu também não me incomodo, como eu disse hoje, né? Como eu disse agora, de refazer um texto. Aliás, eu me incomodo pessoalmente, profissionalmente não. 5 meses depois que eu entreguei. Né? Porque assim, pô, eu não lembro mais do negócio. Né? Porque se eu entreguei o texto terça e o cara me liga na quinta e fala, porra, dá pra você mexer naquele final? Porra, claro, eu desligo o telefone e eu já sei o que eu tenho que fazer no final. Agora, um negócio que eu entreguei em maio, né? Chega um negócio, porra, precisamos mexer na página tal, tal e tal. Pô, amigo, eu nem lembro o que tem na página tal, tal e tal, né? É aquele negócio é o Patino no Chefão 3, né? When I thought I was out, they pull me back in. Né? Porra, eu quero sair do trabalho, pelo amor de Deus. Mas faz parte, você tem que fazer. E eu tô fazendo todas as alterações aqui na boa, não vou cobrar por isso. Tradução rola muito disso, porque várias vezes depois que o livro vai pro Copydesk, volta com um monte de comentário, e isso é uma coisa que eu sempre me coloco à disposição do editor. Olha, se tiver qualquer comentário do copy, qualquer coisa que não esteja clara, ou que precise de adaptação, me manda que eu arrumo. Claro, exatamente. Porque eu tô muito mais envolvido com a história e com todo o processo do que o copy estava. Então, de repente, escapa uma coisa aqui e outra ali, um termo que o copy acha melhor, e aí tem que justificar. Não, ó, tá aqui, ó, eu coloquei Pepsi Cola, porque naquela época da história, a Pepsi tinha uma latinha que era assim assada e estava escrito Pepsi Cola, e eu acredito que era essa latinha que o personagem estava tomando por causa desse elemento aqui. Então, e não é que o copy tá querendo te ferrar nem nada, ele tá fazendo dele, ele não pegou a referência, e várias vezes os copydesks pegam mais referências que a gente. Né? Então, você tem que estar disposto a trabalhar em equipe, porque, novamente, o que importa é o produto final. O que importa é o resultado daquilo pelo qual você foi pago para fazer. Você falou um negócio que é extremamente importante, é assim, eu sou freela, eu trabalho em casa. Eu estou trabalhando em casa direto, porque às vezes eu sou contratado por um freela presencial, né? Então, assim, você vai ficar 3 meses aqui dentro fazendo o conteúdo e a gente quer você aqui dentro. Ok, eu vou. Agora, eu tô há 1 ano, sei lá, novembro vai fazer 1 ano que eu tô... Não, agora eu tô há 1 ano já, em outubro, há 1 ano fazendo freela, que é o que a gente chama de freela remoto. Eu tô em casa. Cara, isso não quer dizer, é o que você falou, é um negócio extremamente importante. O fato de você trabalhar em casa, você tá escrevendo pra agência A, X e 3. Né? Amigo, você não trabalha sozinho, você trabalha em equipe. A diferença é que você não está lá, você está em casa. Mas é uma equipe e você tem que pensar junto com os caras. Né? Então, sabe assim... aquela coisa também de dar feedback, chegou o e-mail, tudo bem, não pode agora, ou então você bate um rapidinho e fala, agora eu tô atolado, te respondo mais tarde. Exatamente, ou espera, exatamente. Tá no máximo 1, 2 horas, não deixa 3, 4 dias o negócio boiando, porque o que acontece? Tem gente por aí, que mesmo que você esteja trabalhando no projeto que nem um louco, tem gente que acha que isso é abandono, tem gente que acha que você não é de confiança, porque se você se comprometeu a algo, o ponto é, tem uma galera que acha que porque você está no job sem combinar, você tem que estar disponível
100% do dia. Não necessariamente. Isso tem que ser combinado. Ó, você quer me acessar? Então pode mandar. Então, me manda e-mail de manhã que tô mais livre. Combina isso. Foi exatamente o que eu fiz nesse trabalho grande, quando eu estava escrevendo esse trabalho grande que eu tenho as alterações hoje, que era assim, eu ficava meio que bundando em casa e cuidando das outras coisas da minha vida. Era aquele livro lá? Até, sei lá, 2 horas da tarde. Às 2 horas da tarde eu sentava no PC. Se eu tivesse um frilinha pequeno que entrava no caminho, eu já tirava ele da frente, porque era pequeno, porque eu não pegava coisa grande naquela época para não embolar o meio de campo. E assim, às 2 horas da tarde, 2h30 eu sentava no PC depois do almoço, no máximo às 3 horas, e até 8, 9, 10 da noite. Então eu avisei o pessoal, eu falei, cara, se você quer falar comigo, fala comigo de manhã, tá? Se for urgente às 5 horas da tarde, me liga. Eu não estou com o e-mail aberto, eu nem olhava e-mail, né? Então, assim, se for urgente, me liga, né? Eu vou te atender sem problema. É muito importante estabelecer isso. E essa foi uma das razões que me fez fugir um pouco do meio corporativo, porque eu tinha uma chefa minha que um dia virou e falou, não, o seu telefone é instrumento de trabalho, ele deve estar acessível o tempo inteiro. Eu falei, não, meu telefone quem paga sou eu, é particular, e eu não vou atender se eu não quiser. Exatamente. Não, mas você é um gerente de conta, você... Não. Sábado e domingo eu não trabalho, você me paga hora extra. Então, quer combinar? Qualquer atendimento que eu fizer custa tanto, né? Olha, eu já comecei a trabalhar nisso, você me acessa tal hora. É legal colocar tudo na mesa, porque é o seguinte, na hora que você abre o jogo com tudo, ó, é assim que funciona, assim que é melhor, faz sentido para você, você pode voltar para esse e-mail onde você mandou essas definições e falar, olha, eu te falei, tem que ser de manhã, eu não vejo meia tarde, porque eu vou escrever no parque, eu vou escrever na exatamente, eu fico offline, eu tiro o Wi-Fi do meu PC, eu ou desabilito o whatever, Wi-Fi. eu durmo. Qualquer coisa, se você falou, o meu objetivo, ó, eu estou disponível de manhã, você está disponível de manhã. Mas tem muito chefe, isso infelizmente nunca vai mudar. Tem muito, aspas, superior, fecha aspas, que acredita que pode acessar você a qualquer hora e pode infernizar a sua vida, porque ele está te pagando, sei lá, R$300 para fazer alguma coisa. Exatamente. Você tem que. É muito importante que você defina a sua postura e o seu modo de atendimento, porque esse cara que não respeitar a sua privacidade ou os seus outros trabalhos, esse cara não é um cliente bacana, porque ele só vai te dar dor de cabeça, né? Uma vez eu tive um cliente que ele me mandou, sem brincadeira, ele mandou 37 e-mails num espaço de 15 minutos. Deus me livre, Deus me livre. Aí eu falei, olha, cara, realmente eu tô aqui. E eram e-mails diferentes. Eram coisas diferentes, ou então eram ideias que ele ia lembrando, ele ia colocando. Então, não tem a chance. Manja o cara que escreve no WhatsApp. Manja o cara que escreve no Sei. WhatsApp uma palavra por vez. Sei. Aquele infeliz que tenta dar um soco. Que assim, então, oi, enter. Tudo bem? Enter. Pode falar? Enter. Estou com saudade. Enter. Porra, vai tomar no cu. Para de apertar esse enter, caralho. Digita tudo num negócio só. Esse negócio fica do lado do PC, fica enlouquecendo as pessoas. Pelo amor de Deus. É maluco. Plim, 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 para. Pelo amor de Deus, cara. Cara, desculpa, eu tô até descontrolado aqui, que eu tenho vontade de tacar o celular na parede quando acontece isso. Porra, você tá lá escrevendo? Não, porque não é normal. Você tá lá escrevendo e repete blim. Porra, ok, tem alguém querendo falar comigo. Vou acabar esse parágrafo aqui e já respondo. Blim, 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 blim. Vai pra puta que eu pariu com esse blim, blim, blim. Porra. É louco. Mas então, por que eu falei isso? Porque é o famoso, é outro clichê, mas o combinado não sai caro. Olha, eu combinei, vai ser tanto, vou ter acesso 2, 3 horas por dia nesse horário aqui que é melhor e vou te entregar no dia tal. Contanto que você cumpra o que você prometeu, se o cara querer te ferrar, falar alguma coisa, é porque é babaca. Sabe? Porque o cara concordou, fazia sentido pro trampo e ia ficar, e tava tudo bem. Então é importante porque você tem que manter sua sanidade, sabe? A escravidão acabou faz um tempinho. Ao menos de forma oficial, né? De forma oficial, ela não existe mais. Forma oficial então, e divulgada pra imprensa e tal, com release lá da Princesa Isabel. Porque é aquilo, a gente sabe, né? Vamos ser release. No tweet foi tweetado. O assessor da Princesa Isabel pôs no Facebook. Se precisar, temos imagens em alta, né? E se precisar de maiores informações, temos imagens em alta. Mas por que eu tô querendo chegar nisso? É um inferno. Tem aquele emprego que vai fazer isso com você, porque tem gente que não sabe lidar com poder, né? Eu penso assim, tem liderança e tem poder. Ah, sim, exatamente. O líder sabe fazer as coisas. O cara que tem poder, ele normalmente é um imbecil. A diferença entre líder e chefe, né? O cara vai fazer isso com você e tem gente que se sujeita. Todo mundo acho que se sujeita a isso uma vez na vida ou por um tempo. Eu passei por isso, não sei como é que foi o Rob naquela redação que ele estava falando. Eu acho que era mais ou menos assim. Mas eu passei muito por isso e você tem que ver o que é bom pra você. Você quer ser um profissional ou você quer ser um cara que abusa? Porque isso é abuso, sabe? Isso é abuso. Uma vez eu devolvi um dinheiro que já tinha sido pago
de um trabalho, porque a pessoa mandou 17, não eram refações, eram 17 versões, 17 novas demandas no texto. Falei, então, se você não sabia o que você queria, eu realmente não posso ficar 3 meses fazendo um trampo que vai me pagar R$ 200. Exatamente. Né? Falei, olha, tá aqui os seus R$ 200, eu realmente acho que você tem que pegar outra pessoa ou fazer de novo. Eu já te dei 17 correções, arrumações, coisas que você queria. Eu já mudei, você tem 17 versões, use todas elas que você quiser. E de graça agora, sabe? Porque é uma questão de que tem coisa que não funciona pra gente. Você tem que jogar a realidade porque se a gente não se posicionar como pessoas que escrevem, precisam ser respeitadas pelos que escrevem, o mercado não vai respeitar. O cara, se você pegou o trabalho que vai te atolar todos os dias, por 3 horas por dia, com 20 e-mails por semana, e que te vai pagar R$ 300 e você falar que tudo bem, tá tudo bem. Ah, se eu não pegar, outro vai pegar. É verdade. Só que, e a qualidade da sua vida? E o seu nível de estresse? Cara, eu fiquei doente fazendo isso. Eu precisei sair desse trabalho que eu tava falando. Eu saí por razões de saúde. Eu tava trabalhando 16 horas por dia, dando plantão de fim de semana, sem hora extra. Eu tava atendendo uns 10 clientes, eu tava completamente maluco. E meu pescoço começou a travar, eu comecei a ter problema de estômago, eu comecei a ter dor de cabeça aguda. Eu pirei. Eu trabalhei pra caramba. Em momento algum reclamei. Só que eu falei, galera, não dá. Ou corta a carga, ou faz alguma coisa. Ah, não, ou você atende tudo isso, ou a gente não precisa de você. Eu falei, obrigado, então. Eu tenho que cuidar disso hoje. Então, um abraço. Então, assim, é uma questão. É difícil, não tem resposta simples, não estou dizendo faz isso, não, você precisa pagar suas contas, pague as suas contas, mas até quando você aguenta pagar suas contas e começar a perder, a não viver, a não aproveitar nada do que você está fazendo. Sabe, se você só trabalha pelo ato de trabalhar, a gente trabalha para construir, não é? Você trabalha para poder viver, para poder curtir alguma coisa. Sim. Só que você tem até trabalho, cara, putz, eu sinto muito porque, quero e torço muito para que você consiga dar uma volta por cima disso aí. Eu peguei trabalho mais de uma vez já, full time, era período integral e sábado, incluindo sábado e domingo. Mas assim, porra, é loucura. Só que, é um negócio que eu fui avisado antes, né? É isso, né? É essa rotina, né? Isso, e não é aquele negócio, pô, eu peguei isso e é sábado e domingo eu vou passar o dia inteiro aqui. Não, era coisa de tiro curto, assim. São 3 meses assim. Você topa? Pô, eu topo. Né? Você tá me falando todas as regras? Eu topo. Né? Você dinheiro, aceitou, você pode aceitar. O dinheiro compensa, né? Então não é um negócio que daqui 8 meses, 1 ano eu vou estar pensando, puta, será que eu vou passar a vida inteira assim? Não, é um trabalho de 3 meses, é como se eu estivesse viajando, cara. É como se eu estivesse viajando, eu não falo com mais ninguém, eu venho pra minha casa pra dormir, só. Né? Exatamente. Durante 3 meses é isso. Né? Mas eu fui avisado antes. As regras estão claras. Foi, acabou. Só que assim, então, é uma eu acho de que decisão, né? Eu acho que agora que a gente está chegando perto do final do bloco, né, eu acho que a gente podia só acrescentar 2 coisas. Nada disso do que a gente está falando tem valor se o seu texto não for bom e se você não cumpre prazo. Né? O prazo é essencial, o prazo é vital e é o seguinte. O cara pediu para eu fazer um texto sobre, sei lá, sobre essa porta aqui. Amigo, esse texto sobre essa porta não vai ser o texto mais legal que você escreveu na vida, mas no momento em que você estiver escrevendo ele tem que ser o melhor texto da sua vida. Não importa que não é pra você. Ele tem que ser um puta texto sobre uma porta, o melhor texto que você conseguir entregar. E se é pra entregar no dia 15 a 1 da tarde, entrega no dia 14. Ou então entrega no dia 15 às 11 da manhã. Exatamente. Sabe? Se deu uma merda e você não vai conseguir entregar no dia 15, nunca avise isso no dia 15. Avisa no dia 11. Olha, deu uma merda aqui, e posso entregar no dia 16 de manhã? Cara, quanto antes você avisar o atraso, melhor. Né? Você avisar o atraso no dia, tudo que você vai conseguir fazer é foder o cara ali. E nunca mais você pega trabalho, né? Não, nunca mais. Aconteceu uma coisa comigo bem recentemente, nesse sentido. Eu tava traduzindo um livro e eu caí da escada e fudi meu ombro. E basicamente eu precisei, eu tive que fazer isso. Eu fiquei 2 meses, 3 meses quase, sem mexer muito no computador. Teve 3 semanas que eu não cheguei perto de digitar. E meu ombro dói até hoje, mas assim, infelizmente tá quase curado. Então, tanto que eu não traduzi nada, não escrevi nada pesado desde então, porque eu não podia. E isso aconteceu 2 meses e meio antes do prazo. A primeira coisa que eu fiz foi mandar um e-mail. Olha, fodeu.
Eu me machuquei, não vai dar. O cara, não, te dou mais um mês. Não, você não tá entendendo. Não vai dar, porque depois eu só tenho esse um mês pra fazer o livro inteiro. Eu não vou conseguir. Ele, porra, vai ferrar a gente, porque já passou um mês. Eu sei, mas é melhor, né, agora, do que eu te avisar e eu continuar tentando e vou naquela esperança de vai melhorar, e aí não melhora, e aí ninguém consegue parir. Um texto curto, você até consegue parir em 1 hora, e se você estiver inspirado, fica bom. Um livro, não. Então, seja responsável. Aconteceu alguma coisa, informe imediatamente. Olha, minha filha ficou doente, eu vou precisar ficar com ela uns dias, vou atrasar 4 dias. Pode ser? A maioria dos caras, quando é justificável, e quando não é uma coisa assim que vai perder um prazo de um evento, a maioria dos editores de quem a gente contrata vai entender, dá para conversar. Não, e vai gostar da sua postura de que você está jogando limpo, ao mesmo tempo que você está dando tempo para ele resolver a situação dele. Né? Que aí ele tem 20 dias para rearranjar o cronograma. No meu caso, o cara ele perdeu um mês, ele não perdeu 4 meses, né? Não perdeu o período inteiro de produção. Ferrou um pouquinho ali o cronograma, tudo bem, ferrou. Mas dá tempo de se recuperar e você não ferrou. Eu já vi muita gente chegar no dia da entrega, putz, precisa de mais uma semana. Velho, não. Você devia ter me pedido isso uma semana atrás, cara. O Kevin J. Anderson falou uma coisa de uma... Ele estava contando um exemplo de uma das melhores coletâneas de história de Star Wars que eu acho, que é a Tales of the Mos Eisley Cantina. Eu adoro. Fantástico, né? Fantástico. Então era assim, ele falou, eu escolhi uns caras, né, não deu pra perguntar qual foi o critério, mas ele escolheu os escritores, falou, tá aqui, você vai pegar esse personagem, o tamanho, sei lá, são 30 mil palavras, o prazo é 14 de abril e eu preciso, né, tudo pronto, porque eu tenho que fechar e mandar pra acho que era Bantam, mandar pra Bantam. Todo mundo ok, beleza. Chega esse cara, 2 semanas antes ele manda e-mail, e aí, tá chegando o prazo, tá tudo certo? O cara não responde. Todos os outros respondem, não, tá tudo certo, um cara até entregou, 2 semanas antes. Aí, 1 semana depois ele manda e-mail só pra esse cara, e aí, cadê o livro e tal? Não, tá tudo certo. Tô correndo aqui, mas tudo certo. Na semana seguinte deu o prazo, nada do cara mandar, ele pega e manda e-mail. Cadê o livro? Sem resposta. Cadê o livro? Cadê o texto? Eu preciso mandar. Meu nome tá na reta. Nada de resposta. Na semana seguinte, cadê o material? Não, tá tudo certo, é que tá ficando um pouco grande, eu preciso cortar e tal. Tá fantástica a história. Eu não quero saber. Você passou o prazo, a Bantam tá pedindo, eu preciso mandar pra editora, o meu tá na reta, amigo, cadê o texto? O cara mandou o texto quase 2 meses depois, eu falei que eram 30 mil palavras, né? Ele mandou com 75 mil palavras e tava fora do briefing. Então, cara... Se esse cara vai ser chamado pra qualquer... Ele fudeu... Ele fez besteira com Star Wars, cara. Eu fui editor durante muito tempo, o Barreto foi editor também, né, de revista. E assim, eu sempre coloquei isso de forma bem clara para todo mundo que trabalhou comigo. É assim, eu tenho 2 opções de colaborador para fazer um texto tal, para fazer um texto X. Então assim, eu tinha no meu hall de colaboradores ali, minha agenda de colaboradores. Eu tenho um cara que tem um texto fantástico, né? Qualquer texto que eu peço pro cara, o cara me devolve um texto fantástico. Só que ele atrasa sempre 10 dias. E eu tenho um cara que o texto dele é bom, não é fantástico, é bom, e o cara me entrega um dia antes. Cara, eu vou chamar sempre do dia antes. Ele é mais confiável, cara. Não adianta, ele é mais confiável. Eu prefiro que o texto perca um pouco. Aliás, não é que ele perca a qualidade, né? Ele deixe de ganhar qualidade, só que eu tenho o texto. Né? Que de nada adianta o cara mandar o melhor texto do mundo se ele mandou quando a revista tá na gráfica. O que eu faço com o texto agora, cara? Faço nada. Seu texto é ótimo, só que só eu vou ler essa porra. Né? A revista tá sendo impressa. Então, crianças, não se esqueçam. Prazo, atendimento e qualidade de texto. Os 3 com a mesma importância. Não ache que é só o texto que tem importância. O prazo tem importância e o seu atendimento do começo ao fim do trabalho é muito, muito, muito importante. Não esqueça disso. E uma última coisa. Conheça os seus limites. No sentido de eu sei até onde eu posso ir e eu quero me desafiar nesse. Quando você aceita, quero me desafiar porque eu tenho certeza que eu posso, é uma coisa. A outra é, não, eu vou pegar isso daqui porque o dinheiro é bom e eu realmente preciso, mas eu não tenho a menor noção do que eu estou fazendo. Aí seja sincero com você mesmo, seja sincero com quem te contrata e abre mão do trabalho, cara, abre mão. Exatamente. Nem todo trabalho é pra vocês, tem que ter essa noção. Que foi isso que eu fiz com aquele trampo que eu falei das 8 horas diárias, tal, por um valor que não valia. Eu falei, esse não é pra mim, você precisa de um estagiário. Você não precisa de um cara com 17 anos de carreira, você precisa de um estagiário. De verdade, assim, na moral, você tem que saber fazer esse tipo de coisa, porque não adianta, depois você se arrepende e quem
paga o preço é você, porque o cara não vai te dar mais dinheiro porque você acha que você merece mais. Sim. O cara não vai mudar as regras do jogo que ele já definiu, que está no orçamento dele, porque você, por alguma razão, acha que você merece, né? Então, pensa muito nisso tudo, pega essas coisinhas que o Rob falou no final, guarde isso e, enfim, haja como um profissional. Sim, é isso que sempre. esperam de você. Sim. E aí você vai sempre ser gente que escreve. Encerramos esse bloco, voltamos já. Muito bem, voltamos ao Gente que Escreve e nesse segundo bloco vamos invocar o nome do grande, do inesquecível, do maravilhoso e débil mental Chuck Palahniuk. Que eu nunca sei se esse é o nome dele. Palatinuk, Palanuik, Chucuchuc. Esse cara, ele tá pra literatura como o Kieslowski tá pro cinema, né? O cara da trilogia das cores. É uma das coisas mais difíceis de falar e de escrever. E aí ele vira, então é mais fácil, ele é o cara do Clube da Luta. Que é o nome dele, né? O nome dele é esse, cara do Clube da Luta. Todo mundo fala isso. É que nem o Duncan Jones, que é filho do David Bowie, que dirigiu o Moon, né? O Lunar. O Twitter dele é Man Made Moon, né? O cara que fez o Lunar. Eu já vi, pode crer. Ele assumiu, eu sigo ele é muito divertido. Ele assumiu o fato de que ele é o cara que fez o Lunar. Acabou, velho. Não precisa de mais. E, né, quem sabe um pouco mais, ele é o Duncan Jones. Mas enfim, o Chuck Palahniuk, ele fez um negócio interessante, escreveu um artigo, fazendo um desafio, Rob. Ele desafiou escritores, especialmente a galera literária, a mudar um hábito. E ele fala assim, primeiro você vai me odiar, depois você vai me amar. Pelo que eu vou te falar. E quando eu li esse artigo, eu me senti como o Mitch, né? Da edição anterior. Eu me senti como o Mitch quando ele falou que cada aula de cada estudo de literatura que eu faço, eu me sinto mais burro. Porque eu falei, puta merda, por que eu não pensei nisso antes? Né? Qual é o desafio que o Chuck faz? Ele faz o seguinte, ele fala, por 6 meses você está proibido de escrever qualquer verbo de pensamento. O que são verbos de pensamento, Rob? Pensar, achar, entender, perceber, acreditar, saber, querer, saber, lembrar, imaginar, desejar. Esse monte de coisa. São verbos que, basicamente, jogam para o leitor coisas que o personagem sabe ou sentiu sem que você explique o que é esse conhecimento ou essa sensação. Então vamos dar um exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui. O texto está em inglês, o link desse texto está em inglês e em português aí no site, porque a querida Aninha do Pausa para um Café traduziu esse texto e publicou no site dela. Então a versão traduzida vai estar aí no link para você poder ler e ver se você compartilha ou não da ideia. Mas é mais ou menos assim. Mariazinha odiava Joãozinho. Ele sabia disso. Ok. É uma frase justa, certo? Tá clara. Sim. Mariazinha odiava Joãozinho e ele sabia disso. Tá concisa. Então, tá concisa, tá direta. Transmite, tá mal escrita? Não. Não. Tá direta, ela passa a mensagem dela. É uma boa frase. Eu definiria uma frase eficiente. Sim, ela é uma boa frase, certo? É uma boa frase. Se você escrever isso, ninguém vai te julgar. Ela está clara, ela transmite a sua história. Beleza. O desafio do Chuck, ele faz com que você tire o odiava e que você tire o sabia. Então, como é que você pega e transforma essa frase Mariazinha odiava Joãozinho e ele sabia disso em algo que agregue valor para a história, em algo que deixe o seu texto mais, entre aspas, literário, fecha aspas, algo que envolva mais o leitor. O objetivo dele aqui é que você escreva melhor. Essa é uma boa frase? É uma boa frase. Como é que eu melhoro essa frase? Colocando mais informação e emoção. E sem ser infodump. Sem ser aquele negócio de eu vou falar vou contar toda a história do Joãozinho e da Mariazinha. Sim. Então vamos exemplificar. E aí eu vou dar esse exemplo, o Rob depois trabalha outro exemplo. Então, Mariazinha odiava Joãozinho e ele sabia disso. Como é que você faz? Seria uma coisa assim, eu não escrevi, tá saindo de cabeça, vai parecer exagerado, mas é só para ilustrar o conceito. Então era assim, o ódio que Mariazinha sentia por Joãozinho desde os 3 anos de idade era algo como uma tempestade no topo do Himalaia. Era uma coisa poderosa, inconteste e gigantesca e que existe independente de você saber ou não. Joãozinho nunca duvidou disso. Alguma coisa desse tipo, entendeu? É pegar
e tirar esse verbo, e eu falei novamente, nem acho que tá bom, mas foi só uma ideia. Não, de só pra jogar ilustrar, isso, só pra ilustrar. ilustrando, transformando essa coisa do odiava no... Ok, você imagina que o ódio, você qualificou o ódio. Você transformou o ódio numa tempestade no topo do Himalaia, que é uma coisa que vai existir para sempre. E que você não pode fazer nada a respeito disso. Isso é ódio, né? Então, sacou? É uma coisa assim, é retirar esse verbo que... É mais ou menos assim, imagina que é um ícone. Esse verbo é um ícone. E que se você fizer o segundo exemplo, você clicou 2 vezes e o ícone abriu. Você deu o conteúdo e não só o formato. Você não deu a forma externa, você deu o que estava implícito nesse ódio. O que é esse ódio? Ou o que era o amor? Né? Outro dia, agora eu não vou achar aqui, mas um ouvinte do Gente que Escreve estava falando, a gente comentou do John Green, ele falou pra gente que ele acha que o John Green necessariamente não vai ser datado, e aí ele mandou um trecho pra gente. Foi no Twitter isso, foi no Twitter. Daquele livro do Alaska, lá, da Alaska. Quem é você, Alaska, se não me engano, é o nome do livro. E tinha uma descrição de amor que era fantástica. Então não era Mike ama Daisy, né? Não, era uma coisa maravilhosa, assim, de aquilo é o amor, né? Uma coisa que nunca deixaria, que vai ser o amor, que é o amor hoje e que vai ser o amor daqui a 30 anos. Deixa eu brincar disso também. Brinca, agora vai. Porque com isso eu tava, porque eu vou ser sincero aqui com quem está ouvindo a gente, tá? Eu não li o artigo porque o Barreto me passou esse artigo tipo 1 minuto antes da gente começar a gravar. Então eu dei uma lida na diagonal aqui. A culpa é do Barreto. Não, a culpa é do acaso. Então eu li o artigo aqui na diagonal, depois eu quero ler com calma. Agora, o que eu tô reparando é que eu poderia fazer um negócio Você vai ter que fazer uma crônica sem nenhum desses verbos. Não, isso eu posso até tentar. Agora, o que eu tô reparando é que assim, isso seria uma ferramenta muito boa para fazer um negócio que eu adoro, que é dar vida a coisas que não são vivas, né? Por exemplo, se eu pegasse o exemplo da Maria, da menininha que odiava o menino aí e tal, talvez eu não transformasse o ódio em algo vivo. Agora, eu tô lendo aqui no artigo e o artigo ele cita um exemplo, né? Que é que Brenda sabia que ela nunca ia cumprir o prazo, né? Brenda knew she never make the deadline. Aí tá aqui, depois tá explicando por que ela não cumpriria e tal. Cara, só essa frase aqui, que eu não sei se o resto do exemplo vai ter que ser alterado ou não, eu só quero brincar com essa frase, eu não sei se o resto do exemplo tem no, believe, whatever. Aqui já daria pra brincar que assim, Brenda sabia que nunca iria cumprir o deadline. Porra, eu certamente aqui, pra brincar nesse negócio, eu transformaria o deadline em algo vivo. Por exemplo, é o que a gente falou, Barreto, sem escrever é difícil, vamos de cabeça. É ruim, né? É ruim, precisa de um teclado, não adianta. Eu já falei, Rob, eu acho que a gente vai precisar algum dia, no dia que o podcast ficar famoso, a gente vai fazer uma camiseta que vai estar escrita Eu Trabalho no Word. Aliás, se você quiser a camiseta Eu Trabalho no Word, manda mensagem pra gente. Eu colocaria assim, então vamos trocar isso. Brenda sabia que ela não ia conseguir cumprir, que ela nunca cumpriria o deadline. Make the deadline é isso, né? Cumprir o deadline, não é? Sim. Tá, então entendi certo. Porque eu não li o resto do exemplo, eu só bati o olho aqui. Então vamos lá, eu colocaria assim, alguma coisa assim, tá? Pessoal, isso não é o texto final. O deadline surgiu no horizonte. Seus dentes eram pontiagudos, seus olhos eram vermelhos injetados de ódio. A cada passo, os prédios tremiam. Ele chutava carros, pessoas saíam gritando e derrubava prédios com os golpes da mão. Ele crescia a cada... Não, esquece a cada passo da primeira frase. Ele derrubava prédios e tal. A cada passo ele parecia crescer até que chegou um momento em que dobrava de tamanho. Era o maior deadline era o deadline mais assustador já visto na história do mundo. Brenda estava apavorada. Eu mudaria, achei do caralho, eu mudaria só uma coisa, eu coloquei no final. Tudo que Brenda queria era ficar longe dele. Ou então a Brenda estava correndo na direção oposta, né? Legal. Tudo que Brenda queria é que ele ainda estivesse no horizonte. Brenda queria que ele continuasse onde ele estava. Brenda queria que ele ficasse parado por 5 minutos. Exatamente, alguma coisa assim, entendeu? É um exercício muito legal. Caralho! Porque sabe o que isso faz? Sendo bem sincero, te faz pensar. Exatamente, ele obriga você a criar. Ele obriga você a criar. Você vai criar
você vai conhecer mais o seu personagem, porque se a Brenda tá correndo na direção oposta, se ela só queria que ele ficasse parado, ou se ela estava correndo o mais rápido possível na direção da boca dos dentes pontiagudos, você informa sobre a Brenda. Tem 3 Brendas diferentes. A Brenda que corre, a Brenda que quer enrolar e a Brenda que tá correndo pra cima, que ela quer enfrentar o deadline. Olha que coisa, isso é muito informativo. Falar, Barreto, isso daí você já devia fazer, você escreve. Eu não sei se todo mundo faz, não. Eu leio muito livro que condensa essas coisas, que não tem essa... Porque é o seguinte, o que o Chuck tá falando aqui, e por isso que eu achei super válido fazer um bloco inteiro falando disso, é que não é que você tem que ser mais literário nas coisas, nas suas descrições, do jeito como você escreve, no modo de transmitir pensamento. Não, ele quer que o seu livro seja muito mais interessante, que você mergulhe mais ainda nos personagens. Isso daqui é meio que subir um degrau. E assim, e veja bem, isso não é um negócio que assim, eu gostei dessa filosofia, então agora eu nunca mais vou usar as palavras sabia, amava, acreditava. Não precisa ser assim, mas assim, é uma ferramenta extra. É uma ferramenta que tem momentos que você vai estar escrevendo, você vai, isso aqui dá para mudar, isso aqui dá para ficar melhor, né? Sempre tem. Se esse momento que você achar que dá para ficar melhor tiver um verbo mental, né, que é o saber, acreditar, perceber, cara, você tem uma ferramenta para fazer isso aí agora, né? Só tome cuidado, né, que nem o Barreto falou, pra você não dar todo o background dos personagens e para você não cair na tentação, que é uma tentação muito grande, quando você está falando especialmente de sentimentos e não de algo que é racionalizável, tipo perceber, observar, concluir. Não caia no floreio excessivo. Né? Quer ver? Vamos fazer um com perceber. Felipe percebeu que o carro ia bater. Tá, Felipe percebeu que o carro ia bater. Então, como é que você faz isso mais legal? Felipe... Não, as mãos de Felipe tremeram quando ele perdeu... Quando o carro deslizou pelos primeiros segundos. Ele até tentou pisar no freio e virar o volante para a esquerda, mas ele já não tinha mais controle, mas o gelo sobre o asfalto transformou qualquer tentativa dele em algo vão. Cara, olha que interessante, para você... Ele sabia que ia bater. Olha que interessante, para você o Felipe tá dirigindo o carro, né? Para mim ele tá dirigindo o carro. Na hora que você falou, para mim, imediatamente o Felipe é um menino de 14 anos que está na calçada. Né? Então eu falaria assim, Felipe deu um salto ao ouvir os pneus do carro rasgando a rua. Felipe deu um salto ao ouvir os pneus do carro rasgando a rua. Olhou para trás e viu o automóvel completamente sem controle e imediatamente, sem controle, indo de frente para o poste. Não havia tempo para evitar. Esse foi o único momento do dia de Felipe em que ele não pensou em Sabrina. Que eu já falo que ele também é apaixonado pela Sabrina. Sem falar que ele é apaixonado pela Sabrina. Quer ver, ó? Eu vou te dar uma outra coisa, porque isso aconteceu, foi um caos real, tava na Radial Leste, tava no carro com meu pai, e ele virou e falou pra mim, vai bater. Deu menos de 3 segundos e o carro do lado bateu. Então deixa eu tentar... então assim, né, o nome do meu pai é Aloysio. Aloysio sabia que o acidente aconteceria. E aí eu penso uma coisa assim, Aloysio não conseguiu contar ao filho que a motorista do carro ao lado estava olhando para o lado, tentando pegar alguma coisa no porta-luvas, na hora que o farol vermelho fechou. Você contou que ele sabia. Tudo que ele fez foi virar o carro. Tudo que ele fez foi frear para ficar o mais... E é legal porque você contou uma ação dele, né, que é o saber, pelo outro lado, contando tudo que ele não conseguiu fazer a respeito dessa ação. Que ele não conseguiu avisar. As possibilidades são infinitas. Se você pensa em usar isso. E é uma coisa que dá pra fazer proativamente. Você fica, ok, como eu melhoro? Porque, cara, esse conceito é fantástico. Você vê, a gente já deu uns 3, 4 exemplos. Eu acho que esse do carro foi o meu melhor. Mas, porra, você, na hora que estiver no papel olhando pra isso sem ter que pensar no ouvinte, dá pra sair muita coisa boa. Muda muito. Eu apliquei isso. Eu falei, vou aplicar para um conto. Eu peguei um conto meu que tá na gaveta aqui ainda e comecei a aplicar a outra história. A história tá muito mais envolvente. E eu não tirei todos. Eu tirei uns 30%. Onde eu vi, aqui cabe. Aí eu fui lá e troquei. Exatamente. Não é algo que você tem que colocar em todos. Porque senão, vai ficar um negócio, sei lá, floreado demais. Sei lá, a chance de você se perder se você colocar em todos é muito grande, né? Porque vai chegar um momento que você vai estar muito mais preocupado em ficar procurando essas palavras para tirar do que em contar a sua história, né? Mas eu acho que isso vale as pessoas tentarem escrever
um conto, uma crônica, sei lá, só usando isso, né, aí nesse primeiro texto para aprender a ferramenta, sem usar nenhum sabia, achava, né, para você dominar a ferramenta, porque daí quando você domina a ferramenta você vê melhor onde ela encaixa, onde ela não encaixa. Você perde aquela noia de, puta, tenho que usar aqui, meu Deus, faz 4 páginas que eu ainda não uso aquela ferramenta, né? A coisa começa a ficar mais orgânica. É que nem os advérbios. Depois que eu li o Stephen King falando que o caminho pro inferno tá asfaltado com advérbios. Essa frase é fantástica. É fantástico. Eu parei muito de usar, porque realmente ele tá certo. Mas aí, por outro lado, o Neil Gaiman também tá certo. Você não precisa matar todos eles. Você pode usar um aqui e ali. Mas realmente o excesso é um porre, porque se a porta fechou instantaneamente, eu acredito que na maioria dos casos você falhou como escritor. Porque se a porta fechou, a cena tem que te dizer que ela fechou imediatamente. Ou instantaneamente. Sabe? Não deu tempo nem de olhar pra trás e a porta tinha fechado. Assim que ele passou pela porta, a porta fechou. A porta fechou assim que ele passou por ela. Tem vários, você não precisa ir pro instantaneamente, pro finalmente, pros mentes. Não necessariamente você precisa. Mas é legal, de vez em quando eles cabem. Né? Então, nada, né? É sempre, acho que é o Ministério da Redação adverte. Use com moderação. Sim. Tudo. Todas as técnicas. Se usar com moderação, você vai ser aos olhos do leitor e do editor, você vai ser um escritor muito mais versátil. Um escritor muito mais... você vai dominar muito mais a ferramenta narrativa. E eu sempre falo, eu tenho um aviso, eu sempre vou falar de ferramenta narrativa, na linguagem narrativa, porque eu não sou um grande... Eu não manjo pra caralho de gramática. Eu sei o suficiente. Eu também. O meu foco é criar uma puta história. E assim, pois então você não é escritor. Não, eu escrevo também. E eu acho que tem espaço para todo mundo. E o editor arruma. E é por isso que eu tenho um baita revisor. E que sempre me ensina e eu vou aprendendo. Porque uma vez uma boa história contada, acertar a gramática é menos problemático do que você ter um livro fantasticamente escrito pela tudo que se sabe de gramática e a história não vai para frente. Não, exatamente. Gramática é um negócio que é muito mais fácil você arrumar a gramática do que você arrumar a história. Claro, eu não escrevo nós vai, mas às vezes eu erro um mais que perfeito no lugar errado, coloco alguma oração subordinada faltando alguma coisa. De vez em quando, o Rob sabe, eu era tarado por vírgulas numa fase da minha vida. Sim, Tudo era posto. Aí tem que arrumar isso. Então, a gente lia o seu texto em voz alta, parecia o William Shatner falando. Olá, Hello, você. I'm William Shatner. Então assim, eu coloquei um pouco de verbo, um pouco de vírgula demais na minha vida. Aí eu tirei. Então, eu sempre acho que a narrativa, ela é o primeiro passo para você concluir a história, e aí depois você passa arrumando, né? E você vai perceber essas coisas. Mas vira e mexe, às vezes sai um verbo no lugar errado. Outro dia eu peguei o verbo, eu escrevi no presente, não, tava no infinitivo e era passado. Aí, nossa, que absurdo que eu sou. Não, eu errei. Depois eu arrumo, né? Eu já peguei texto meu que eu tô revisando que a frase tem, sei lá, o parágrafo tem 4 verbos descrevendo a mesma passagem ali, não, o mesmo parágrafo, tem 4 verbos, e um deles está no presente. Todos os outros estão no passado e eu tô no presente. Cara, depois eu arrumo essa merda, depois eu arrumo. Aliás, vamos aproveitar que a gente tá falando dessa lição aí do Chuck, vamos dar um desafio nosso. Pelo menos meu, se o Rob quiser dar um desafio do Rob, mas se ele não quiser, vale pelo programa. Eu te desafio a não usar mais ou usar um que por frase. Não, é muito. Tem frase que não precisa de que, não. Então, não, assim, se precisar. Tá? Um que por parágrafo, se couber. Ou então mate a porra do que. Isso é chamado de queísmo. Isso é um dos maiores... eu faço... O que é a maior muleta que existe, cara. É um inferno, sabe? Fulano que jogava no time da escola, que também era não sei o quê, que gostava do... Para com isso! O que eu recebo de texto, né, galera que vem, Barreto, manda lei pra mim e tal. Eu não costumo ler. Mas a maioria, quando eu falo, tá bem, eu vou dar uma olhada. Tá cheio de quê? Cara, isso é infernal. Isso não é bom texto. Nenhum texto cheio de que fica bom. Ponto. Esquece o que. Ele existe, ele é fundamental, mas só quando ele é necessário. Sabe? Evite o queísmo. Você não precisa falar, sabe? Eu vou falar para minha mãe que o meu pai disse que eu gosto de banana. Não. Eu contei para minha mãe, posição,
que eu gosto de banana, de acordo com meu pai. Eu contei pra mamãe que o papai fala pra todo mundo do meu gosto pela banana. Olha, você tira o quê? Tem um monte de jeito de tirar. Tem muito jeito, exatamente. Assim, eu não tô conseguindo porque é muita ideia na mesma frase, então eu preciso de um tempo legal. Então divide em 2 frases. Em 3 frases. Vai ser muito mais fácil do que você ficar tentando tirar o último que ali que não tá rolando. Quebra isso aí, põe um ponto final aí. Sabe? Flávio era o único sujeito que poderia resolver esse problema. Tá, você quer tirar o quê? Flávio, era um problema que só poderia ser resolvido por Flávio. Mas aí você vai aí você entra na voz passiva, que é um outro problema para alguns escritores e que muito editor torce o nariz. Que você entra na passiva. Tem razão. Você pode resolve isso direto. Flávio era, sei lá, Flávio tinha tudo sob controle. E ele resolveu agir. Quebra. Muda, é o mesmo conceito. Flávio é o único cara que pode resolver o problema. Flávio era extremamente competente naquela área, sei lá. E então ele agiu. E então ele bateu o martelo. Bem, frasezinhas curtas às vezes também ajudam. São várias coisas para evitar, porque isso é o que o Rob falou. É muleta. É muleta. É muleta. Inferno. E nesse caso, se você. Desculpa sendo sincero, mas se você põe um monte de que no seu texto, o seu texto não tá bom. Um editor vai olhar e vai falar. A não ser que seja por uma razão estilística muito fantástica. Que o seu personagem só fale com quê? Sim. Aí é outra história. Que nem naquele filme dos pinguins lá do Jim Carrey. Tem uma personagem que só fala com P. Tudo que ela fala tem P. Quase todas as palavras que a mulher fala tem P. Então é assim, ela precisa disso, então é o estilo dela, mas se tá na narração, na descrição, cara, esse monte de P não funciona. De jeito nenhum. Tire de Qs. Esse monte de Qs não funciona. Tira. Ou então também o cara que coloca na mesma sentença um mas, um porém e um entretanto. Quebra a frase, sabe? Quebra. Enfim, coisas. Né? Vale por todo mundo, Rob? Você quer dar um desafio também? Tirar alguma coisa? Eu falo pra tirar os Qs. Mas aí não é nenhum desafio, né? Aí você deu mais uma bronca / dica. Né? Bom, sei lá, mas não, vamos fazer aquele desafio. Não, vamos fazer aquele desafio. Então porque vamos fazer o seguinte. Um dia você falou pra mim pra eu parar de usar vírgula. Não, ou foi não, você ou o Paulo Gustavo? Um dos dois me ameaçou de morte. Enfim, não lembro. O que eu tô falando é assim, que o desafio que eu tava pensando é aquele desafio que a gente joga uma ideia pra eles escreverem. Ah, sim. Vamos fazer o seguinte. Vamos juntar isso aqui. O meu desafio, prisão. Tá, escrevam um texto sobre prisão. Só que assim, esse texto não pode ter nenhuma palavra que. Será que alguém consegue? Nenhuma palavra que. Um texto sobre prisão. Ok, boa. E, então vamos juntar. Não pode ter nenhum que e você só pode usar 5 verbos mentais, 5 verbos de pensamento. Se você quiser, não use nenhum. Se você não é obrigado. Não é obrigado. Juntar, não passe de 5. Não passe de 5. Então vamos juntar nenhum que e só, no máximo, 5 verbos de pensamento. O resto você tem que expor de outras maneiras mais legais. E o tema é prisão. O tema é prisão. E é importante falar uma coisa aqui, que esse tema é o seguinte, essa questão que o Chuck falou, é diferente do show don't tell, que todo mundo usa, né, que sai dos roteiros, que é o mostre, não conte. Sim. Porque isso você não está necessariamente não está mostrando, você está explicando de outro modo, você está mergulhando no personagem. Você está ilustrando, praticamente. Porque assim, o show don't tell é o seguinte, ele estava com fome, isso é tell. Ele estava com fome. Porque como é que você vai fazer isso num filme? Como é que você vai mostrar que o Nicolas Cage está com fome? Você vai fazer ele abrir a geladeira, pegar um punhado de algo e enfiar na boca, né? Enfiar na boca ou ficar puto porque não tem nada na geladeira. Sim. Dar uma de Alf e começar a correr atrás do gato. Né? Falando, Willy, cadê o gato? Você tem que mostrar. Isso é o show don't tell. Porque você está mostrando em vez de dizer para o que está acontecendo. Esse esquema que o Chuck fala vai além disso. Porque você não está apenas mostrando, você está justificando o uso daquele verbo. Você está justificando o sentimento do seu personagem. Pode parecer sutil, mas é diferente. Na verdade, ele não se a gente pegar pelo show don't tell, ele é quase um
tell de forma rica, né? Conte de forma mais rica do que você está acostumado a falar. E eu acho que assim, ele tá querendo dizer isso, uma coisa pra gente, porque esse desafio é pra gente também. Claro. Né? É uma lição nova pra mim. Ele tá falando assim pra gente: escreva melhor. Seja melhor do que você é nesse instante, depois Sim. que você lê esse artigo. Sim. Então, é um desafio não só pra fazer isso, mas como pra melhorar a nossa escrita. Então, esse é um dos melhores desafios de todos, porque a gente só tem a ganhar. E é isso, encerramos o programa de hoje? Quê? Oi? Não, era só pra jogar um quê aqui, pra te sacanear. Eu sei. Encerramos, eu tava esperando já desde a hora que você falou do desafio, eu fiquei esperando, putz, eu vou ficar quieto aqui até a hora que ele falar hobby, só pra eu devolver. Quê? Mas, bobagem minha. Eu sei que o Rob não gosta de mim, aí os dois. Juntou as duas coisas. Não, encerramos. Vamos agradecer então, né, o pessoal que está aceitando os desafios. Já tem bastante conto publicado lá nos comentários das últimas 2 edições, tá bem legal. Obrigado, pessoal. Tem umas coisas bem legais. Nós vamos comentar cada um deles diretamente lá nos comentários mesmo, senão o programa inteiro vai virar um programa de análise literária. A gente comenta para cada um de vocês lá. Só lembrando que nós estamos presentes nas redes sociais. Eu estou no @SOS Hollywood, a mesma coisa no Facebook. Eu tô no @RobGordon_SP. O Facebook é quase igual, só não tem o underline, é RobGordonSP tudo junto. Tá, de qualquer forma, todos os links estão aí na descrição. Na postagem do podcast. Exato, e também queria fazer um pedido para vocês rapidinho, só que um pedido que vocês ajudem a gente a divulgar o podcast. Se ainda não assinou, assine o feed no iTunes. Nós já estamos em 53º lugar, Rob. Olha só. Né? Só que coisa, com um pouquinho mais de um mês de vida, o podcast indo super bem. Então ajude, divulgue, assine lá o feed, passe para os amigos, ajuda no Twitter, no Facebook, porque é muito importante que a gente consiga transmitir essa informação para mais gente. Todo mundo que descobre está ficando super empolgado, então para a gente é importante que o podcast chegue a um maior número de pessoas para que a mensagem se espalhe. Então, se vocês puderem ajudar, a gente agradece bastante, mas não se esqueça, assine o feed, tá? É bem importante pra gente. Tá legal? É isso aí, obrigado a todos e nós nos falamos na semana que vem. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Continue escrevendo. Vamos lá. Vamos. Gente que escreve... acertei! Gente Olha que escreve. só. E começando essa edição do Gente que Escreve, vamos falar sobre escrever profissionalmente. Começa de novo que começou com um caminhão junto. Não, fui eu que, sem querer, empurrei o banco aqui. Vamos lá. Pronto, eu quase desliguei a sua ligação, em vez de desligar a gravação. Ia desligar na tua cara. Eu já fiz isso, eu quase fiz isso uma vez. Não foi no passado, foi no outro. Desligando Audacity, desligando. É assim.